Qual é, bonde? Tudo bem com vocês? Curtindo a queda da República aí na sua casa? Olha, eu vou fazer esse vídeo só com uma história, porque a história não é pequena e não é simples. Então vamos falar dos fatos e vamos falar do que vocês querem saber de verdade, dos memes que saíram dessa história. Mas vamos começar pelos fatos, porque eu acho eles levemente mais importantes pro futuro da nossa nação do que os memes, que também são bem importantes pro futuro da nossa nação. E o que tá acontecendo é que a gente vai possivelmente trocar de presidente de novo. Por quê? Porque a JBS, uma das maiores empresas em processamento de carne do mundo, fez uma delação premiada enorme, onde dos mais de 1.800 políticos que foram implicados nela, temos Michel Temer e Aécio Neves. Esses dois casos não só com delação, mas com provas concretas de crimes sendo cometidos. Temos gravações dos dois cometendo crimes. Pela primeira vez na história da Lava Jato tiveram ações controladas, mais de 7, para tentar realmente pegar alguém em flagrante cometendo um crime. Tivemos diálogos e entregas de maleta com dinheiro sendo filmados pela Polícia Federal, notas de dinheiro usadas com seu número de série informados para procuradores antes do caso, chips de rastreamento em maletas de dinheiro para seguir onde o dinheiro ia. Parece filme americano essa parada, mais de 3 milhões de reais rastreados durante só o mês de abril para ver aonde ia parar esse dinheiro todo. Nas gravações de voz do presidente Temer, ele basicamente confessa que paga uma mesada para Cunha para que não fale nada dele enquanto preso. E ninguém pode fazer mais a piada do e o Aécio, porque tem uma gravação dele falando com Joesley, da JBS, onde Joesley diz: se for você pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas se você mandar alguém da sua confiança, mando alguém da minha confiança. No que Aécio responde: tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai poder me dar uma ajuda do caramba. Onde no caso Fred é Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio Neves. Primo de Aécio Neves. Saiu no jornal uma gravação de Aécio falando em matar o próprio primo. Imagina o Natal em família na casa dos Neves. Se você achava drama familiar na sua casa difícil, isso põe em perspectiva, né? Põe um pouco em perspectiva. No caso de Aécio, já teve seu mandato cassado e já teve hoje 6 da manhã policiais indo tentar prender ele na sua residência. O que significa que a gente vai viver pra ver Aécio Neves preso. Eu nem consigo acreditar no que eu tô falando. Isso é basicamente o que aconteceu até aqui, mas o que acontece daqui pra frente? É isso que muita gente ouviu tendo dúvida e que eu quis dar uma estudada pra explicar pra vocês melhor. A gente pode primeiro dividir em duas grandes realidades, onde Temer renuncia ao cargo da presidência e onde Temer não renuncia ao cargo da presidência. Porque assim, num país sério, um presidente passa por isso, ele renuncia ao cargo. Normalmente para proteger o partido, para proteger a economia do país, para proteger a estabilidade política do país e para tentar salvar a sua chance de parecer ético numa futura eleição. A maioria dos candidatos políticos de países mais sérios renuncia quando chega numa situação desse tamanho. Só que não é o caso no nosso país. O problema é que a cara de pau dos políticos do Brasil é tão constante que Brasília já tem um problema alarmante de cupim. As pessoas simplesmente esqueceram como ter vergonha na cara. Faz anos elas esqueceram como que se faz para ter vergonha na cara. Então, infelizmente, apesar de diversos partidos e pessoas estarem pedindo a renúncia de Temer, a gente tem que trabalhar com a possibilidade de que ele não vai fazer isso. Ele já até deu uma declaração falando que não vai fazer isso, que é mentira, que ele é inocente, e a gente tem que assumir que ele vai seguir esse caminho até por algum motivo subir um pingo de vergonha na cara dele. Que nos leva à segunda realidade, o caso onde ele não renuncia, onde também há duas grandes possibilidades. A primeira é o processo de impeachment, que vocês já conhecem, porque a gente passou por ele, semana passada, aparentemente. Então eu vou assumir que você se lembra mais ou menos como funciona para explicar o outro caso que é um pouco mais complexo. E esse caso é o caso dele ser removido por um crime comum. Porque no caso do impeachment, ele é removido por um crime de responsabilidade, mas no segundo caso é quando ele é removido por um crime comum. Quando saíram as gravações, muita gente falou: ué, ele tá pego em flagrante, porque ele simplesmente não é preso. E a verdade é que o presidente meio que não pode ser preso. Tipo, sério, ele não pode ser preso. Pelo menos de acordo com o que eu li, ele não é preso nem em flagrante, nem se ele é pego na cara do juiz e da polícia cometendo um crime, ele é preso. Não enquanto presidente. Então qual o caminho para um presidente pego num crime comum para ser removido do cargo? Bom, primeiro tem que se abrir um inquérito, porque todo julgamento começa no inquérito. Então a Procuradoria-Geral da República tem que chegar pro STF e pedir para abrir o inquérito. O STF então tem que ir para a Câmara dos Deputados e falar: a gente quer abrir um inquérito contra o presidente. De boa com vocês? E 2/3 tem que falar que sim. Se falar que não, não acontece nada. Mas se eles falam que sim, a PGR pode começar o inquérito e começar a juntar provas contra o presidente. Eles podem decidir então fazer uma denúncia ou arquivar o processo, que se fizer, acabou tudo de novo. Eles fazem a denúncia então pro STF, que pode aceitar ou não a denúncia. Se não aceitar, acabou tudo de novo. Se o STF aceitar a denúncia, então o que acontece? O presidente fica afastado 180 dias do cargo,
sua familiar, enquanto o processo é julgado. Se não é nada decidido em 180 dias, ele volta a exercer o cargo de presidente, mas o processo continua. E aí sim, finalmente, se ele é condenado no STF, ele perde o mandato, perde os direitos políticos e é preso. Nossa, quanta coisa! Então esses são os 3 caminhos para Temer cair. Ele renuncia, ele sai por impeachment ou ele sai por crime comum e é preso. Nos 3 ele pode ser preso, na verdade, mas nos outros 2 ele é preso depois de renunciar ou depois do impeachment. E aí, o que acontece se Temer sai? Bom, a Constituição diz, eu vou botar o texto aqui se quiser pausar e ler, mas diz basicamente que já que está na segunda metade do mandato, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, que é Rodrigo Maia, já que ele não é réu ainda, ele pode assumir. E ele tem 30 dias para convocar uma eleição indireta. E uma eleição indireta é onde o Congresso Nacional decide o presidente. Não é eleição para nós votarmos, é eleição para eles votarem e decidir quem é o presidente até o fim desse mandato, até ter eleição de novo em 2018. E é isso que a Constituição manda. Você pode concordar, discordar, o que você quiser, mas é isso que a Constituição manda e qualquer coisa diferente disso é inconstitucional. Existe debate se eles podem ou até gostariam de escolher alguém que não é parte do Congresso. E quem poderia ser escolhido? E tem diversos nomes voando na boca do povo, que não quer dizer nada nesse momento, porque ainda falta pra chegar lá. Eu vi gente falando que o Lula podia ser escolhido, eu vi gente falando que quem tem poder no Congresso podia ser escolhido, eu vi gente falando que quem ficou em terceiro na última eleição provavelmente seria escolhido, eu vi gente falando que alguém que já tem experiência como presidente iria ser escolhido. Ninguém sabe, gente. Essa é a verdade, ninguém sabe. Mentira, deve ter um monte de gente que sabe, mas eu não sou uma dessas pessoas, tá? Então se você é uma das pessoas que sabe, sinta-se livre pra comentar, falar, Ian, na verdade eu sei. Que bom pra você. Eu não sei, tá? Essa é a verdade. Eu não sei. Eu tenho uma preferência clara de qual caminho eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que ele renunciasse. Seria o melhor para o país aos meus olhos. Eu não quero que a gente passe de novo por um processo de impeachment ou por um processo de crime comum que vai demorar e que vai ferrar ainda mais a economia, vai ferrar ainda mais a situação política. Eu quero que a gente aprenda a ter vergonha na cara como país e eu acho que seria um bom precedente. Ele simplesmente falar, olha gente, eu realmente sou babaca, eu não vou ferrar mais a nação com a minha babaquice, eu vou ser preso mesmo, melhor eu sair daqui logo agora. Acho que vai acontecer? Não sei. Qualquer outro caso eu diria que é quase impossível. Ninguém renuncia no Brasil. A gente não faz esse tipo de coisa por algum motivo. Mas nesse caso tem tanta força política e popular pedindo a renúncia dele que eu acho que tem chance. E eu sou otimista, eu gosto de acreditar que tem chance. O que vai ser o inferno agora é que você vai ver e que todo mundo vai ver é um monte de partido político que vai simplesmente começar a tentar controlar a narrativa, controlar a história pra falar, olha como nós sempre lutamos contra a corrupção, nós sempre lutamos contra X cara ou Y cara, e tentando fingir que eles não são corruptos, tentando fingir que a JBS não acabou de acusar mais de 1.800 políticos. Cara, é muita gente. Tipo, não é o momento no Brasil pra você ter um político favorito. Não é o momento pra você ter um candidato de estimação, como as pessoas chamam. É o momento de você ouvir ideias que você gosta e votar nelas. E ouvir ideias que você não gosta e votar contra elas. Basicamente, é isso que a gente tem que fazer como nação. Porque não dá pra confiar em ninguém que tá nesse meio nesse momento. Eu vejo gente pedindo pra eleição direta agora e eu entendo a mentalidade de que não, a gente quer escolher nosso presidente. Eu super entendo. Mas não é como se a gente tivesse ótimas opções aí. Eleição é cara em dinheiro pro Estado, pra quem tá participando da eleição e pra economia do país que sofre enquanto a gente passa por esse processo que é mais demorado do que uma eleição indireta. Então por mais que eu não tenha muita confiança na nossa classe política, eu também não tenho muita confiança que a gente vai ter alguém melhor pra escolher agora. É uma droga e eu me sinto mal. Eu não tô, tipo, tentando convencer ninguém. Eu só tô falando que eu me sinto mal como você deve se sentir mal. A gente tá numa situação horrível. Tendo que apoiar um lado, eu acho que eu apoiaria a eleição indireta, mas eu, sinceramente, tô só, sabe, frustrado com a queda da República. Então o que eu quero fazer é o que o Brasil faz de melhor no momento de intensa dor emocional que a gente tem como país, que é olhar para alguns memes. Eu adoro a cultura do nosso país de lidar com dor e frustração por meio de memes. Então vamos ver alguns dos que eu mais gostei. Então vamos primeiro ao Tomara que Caia. Eu amo meu país, cara. Mas eu gosto também de memes que usam o contexto que a gente tá passando como sociedade. Então tá aqui o 13 delações why. E eu gosto que tem a cara do Temer e do Aécio. E a frasezinha, se você tá ouvindo isso, já é tarde demais. Que é da série e é real pra nossa sociedade. Olha que maneiro. Eu também preciso dar parabéns para Ariel Felipe, que tá esperando ansiosamente para ser presidente da República. Boa sorte, Ariel, você tem meu voto. Tá quase na hora da gente votar em alguém aleatório do Twitter, né? Não, pode falar a verdade. Eu acho os do Twitter muito bons. Tipo esse cara aqui, que tá basicamente sugerindo a invenção de um novo feriado. A gente pode implementar uma época de impeachment no nosso calendário, assim. Todo ano a gente, tá chegando aquela época, como é que será que vai ser? Eu também quero dar parabéns para as pessoas que se associaram com a Aécio como se ele fosse honesto. Que ou usaram a camisa, ou que estavam vendendo adesivos
dizendo que não era culpa de quem estava associado com ele. Meus parabéns pra vocês. Legal saber que estavam apoiando um assassino em potencial, não é mesmo? Acho muito bom a imagem dele tocando violino enquanto afunda com o navio. Apesar de a gente não saber ainda se ele vai afundar com o navio. Mas a gente pode torcer, né? A gente pode torcer. Tanto que vou soltar essa imagem falando a única pessoa que não vai ser presa nessa foto é o fotógrafo. Eu achei muito legal essa ideia. E os últimos dois que eu quero apoiar são esse, apoiando a volta da monarquia, né? O que a gente precisa para solucionar esse problema é realmente um overhaul da situação política que a gente tem. E esse, dizendo basicamente só mais um episódio, só mais uma página, só mais um pedacinho, só mais um impeachment, vai? Ai, meus parabéns pra você, Brasil. Nunca mude. Bom, eu vou acabar o vídeo por aqui. Espalhe o vídeo pros seus amigos que estão em dúvida do que tá acontecendo. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Eu gosto de explicar coisas assim importantes que acontecem quando estão acontecendo. Eu adoraria ouvir seus comentários sobre a situação política atual. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que é o melhor caminho que a gente pode tomar daqui pra frente? O que você acredita nessa situação? Não se esquece de curtir o vídeo e a gente se fala na próxima, bonde.